Amém, amados e amadas? Boa noite a todos. É com prazer muito grande que eu fui incumbida hoje pelo meu marido, porque ele teve que ir para São Paulo. E a hora que eu estava saindo de casa, ele estava entrando, era 10 para as 8. Ele estava com uma carinha de abatido. Eu falei, pode ficar, que eu estou indo, Deus me capacita. Amém? Então hoje eu estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês. Uma palavra muito simples, até questionei, falei, Deus amado, essa palavra acho que todo mundo tem até decorado. Mas Deus tem queimado meu coração com essa palavra e eu quero orar agora para que Deus possa me capacitar, de eu passar e vocês poderem ter um coração de terra fértil para poder receber dessa palavra numa nova dimensão. Por mais que seja uma palavra que a gente está cansado de ouvir, ela na presença de Deus, unida com o Espírito, ela vai gerar vida em nós, amém? Porque foi para isso que a palavra, que Deus nos deixou a palavra, para produzir vida em nós, amém? Então vamos orar, né? Cada um de vocês também pode estar colocando. Pai, nós queremos, ó Deus, nessa noite, apresentar, ó Deus, os nossos corações diante do Teu trono de glória. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir de Ti e falar, ó Deus, daquilo que Tu tens colocado no meu coração, para a edificação, ó Deus, da Tua igreja, a qual nós estamos aqui representando, Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha mesmo com poder, com graça, Senhor, para que essa palavra, Pai, possa realmente fazer diferença nas nossas vidas e nós sermos transformados, Pai, mais um degrau para ter, ó Deus, uma verdadeira intimidade, ó Deus, contigo, um verdadeiro relacionamento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos. Nós vamos falar um pouquinho do livro de Gênesis, mas uma coisa interessante, a Bíblia fala que Deus nos amou primeiro, amém? Antes de nós amarmos a Deus, Deus nos amou primeiro. Mas cada um na sua história pode perceber ou ter um testemunho de como que foi que Deus atraiu a nossa presença. Deus nos amou e Ele nos atrai por algum motivo. E na minha vida, o motivo que me levou mesmo a querer, a estar perto mesmo de Deus, a conhecê-lo, eram 3 perguntas que me deixavam muito disforme, muito impotente diante da vida. Eu era casada, casei com o Elcio, foi meu único namorado, namoramos 8 anos e meio, já tinha meus filhos, 2 filhos lindos, perfeitos. O Elcio sempre trabalhou na Jabali, desde quando ele se formou, que a gente ainda namorava, né? Não era nem casado, ele já estava empregado, até hoje ele está nessa empresa. Então a gente teve uma vida muito estável, mas eu era tão disforme, eu era tão incapacitada para viver a vida, porque eu não entendia por que a gente passava por dificuldade. Quando meus filhos adoeciam, eu adoecia junto, eu era tão fragmentada na minha alma. Hoje é um milagre, gente, eu estar aqui hoje falando, é um milagre de Deus. Deus sabe que Ele fez um milagre, com certeza, na vida de cada um, e quer fazer muito mais, né? Mas eu era muito disforme, então eu não entendia por que filho ficava doente, por que eu tinha que fazer a comida para dar comida. Eu falava, mas será que a vida é comer, beber, dormir? Então, tinha 3 perguntas que me intrigavam. E essas perguntas que me atraiu nessa busca de ir por muitos atalhos até que Deus, né, pela misericórdia dele, me alcançou e me trouxe para o caminho que Ele tinha proposto para a minha vida. Então, essas 3 perguntinhas de onde eu venho, o que eu faço aqui, para onde eu vou? Não sei se isso bate com a tua experiência, mas para mim, essas 3 perguntas, eu precisava saber de onde que eu vinha, o que eu estava fazendo e para onde eu ia. Porque essa falta de saber isso me deixava um vazio muito grande, que foi preenchido pelo Espírito Santo me revelando através da palavra. Então, o livro de Gênesis, que revelou, que respondeu essa questão, foi um livro que me maravilhou. Quando eu descobri ali alguns princípios de Deus na criação, eu comecei a entender de onde que eu vim, o que eu estava fazendo e para onde eu ia. Então, até hoje, você perguntar qual é o livro na Bíblia que você mais ama, é o livro de Gênesis. E eu hoje vou falar um pouquinho sobre ele, coisas, como eu falei, uma palavra muito simples. Então, vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 a 3. Primeiro livro. 1 Gênesis
Gênesis 1, de 1 até o versículo 3. Fala assim, acharam, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Quão importante é esse versículo? Quando Deus começou a criar, Ele criou a partir do nada. Vocês concordam? Existia um abismo, existia trevas, era tudo uma escuridão, não se via nada. E Ele cria o mundo através da sua palavra. Ele fala, haja luz, e houve luz. E nós podemos então pegar um princípio nesses versículos, que a palavra de Deus chama à existência aquilo que ainda não existe. Vamos falar? A palavra de Deus chama à existência aquilo que ainda não existe. Amém? Vocês captaram o que faz a palavra? Chama à existência aquilo que a gente ainda não vê com os nossos olhos naturais. É um princípio para ser colocado na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Depois vamos passar para o versículo 26. Eu não vou ler todo o capítulo, porque eu quero passar só algumas coisas, para que a gente possa entender aonde Deus quer nos levar essa noite. Então vamos passar ali para o versículo 26. Versículo 26 fala: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, outro princípio que está inserido aí nesse versículo 26 é que nós, como homens, fomos o único ser criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Amém? Nós somos o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus, quando Ele fala, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, Ele está dando um princípio de autoridade para o homem governar a terra. Então, dois princípios nesse versículo 26. Vamos gravar, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos deu autoridade para governar a terra. Amém? Em Gênesis, agora, passando para o capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7, fala assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que a gente percebe, então, nesse versículo? Que o homem, ele é um ser triuno. Quando Deus fala que ele sopra do fôlego de vida nas narinas, ele sopra do seu espírito para que o homem seja um espírito, possua uma alma e habite num corpo. Porque ele fala que o homem se tornou alma vivente. Então, nós somos um ser triuno. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo físico. Amém? Bem claro isso, né? E aí, continuando, em Gênesis 2, 24, ele fala: Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus ali institui o casamento, não é isso? Deixai o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Tornar uma só carne é a relação sexual, onde Deus institui o casamento, ele forma ali a aliança, né, entre homem e mulher, e ele sendo a testemunha. Depois, logo após, no versículo 25, fala: Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gente, vocês já imaginaram que maravilha? Deus fez o homem, fez a mulher, deixou tudo ali para eles viverem naquele paraíso, né, cheio de árvores frutíferas para que eles pudessem comer. Deu trabalho para o homem fazer sem o suor, né, era lavrar, cuidar do jardim, algo que seria prazeroso para o homem. E eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Que coisa linda quando Deus criou a sua imagem e semelhança sem a malícia, com a transparência, com a verdade, sem máscaras, sem precisar, sabe, mentir, se esconder, se envergonhar. Deus criou essa pureza espiritual no ser criado por Ele, a imagem e semelhança dEle. Mas será que é isso que a gente vê, né, nos nossos dias?
É tão interessante porque quando a gente faz, às vezes, retiro de casais, sempre tem, quem é casal aqui sabe, aquele momento onde manda o casal um olhar para o olho do outro e falar alguma coisa ali conforme o comando do Espírito, né? E nesse último encontro que nós fizemos de casais, eu tive assim foi um toque do Espírito mesmo para eu perceber se os casais tinham essa liberdade. E quando eu olhei, eu fiquei surpresa, porque poucos casais conseguiam olhar um no olho do outro e falar aquilo que era para ser falado. Eu vi eles abraçados, assim, um para cá, o outro para cá, um com a cabeça baixa. E poucos casais olhavam o olho no olho, por quê? Porque há uma vergonha. Sabe o que é essa vergonha? Foi algo que foi perdido lá no Jardim do Éden, na queda do homem. Porque Deus criou o homem e a mulher para ter intimidade, para não ter máscara, para não se envergonhar. Mas a queda promoveu essa perda da transparência, essa perda da intimidade. Foi algo que o inimigo nos roubou. Amém? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? E hoje a gente lida com isso. A gente vê as pessoas ainda com essa dificuldade de poder se relacionar com transparência, com verdade, sabe? Com coração aberto. Porque foi algo que o inimigo roubou mesmo lá no Jardim do Éden, né? E nós vamos perceber, então, que esse princípio, né, que ora, um e outro, homens e mulheres, estavam nus e não se envergonhavam, é que o relacionamento entre o casal simbolizava uma pureza espiritual, uma transparência. E nessa comunhão perfeita do homem com Deus, não havia lugar para a vergonha. Foi assim que Deus nos criou, para não ter lugar. A vergonha não teria lugar. Eles estavam nus e não percebiam que estavam. Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos para Gênesis capítulo 3, que vai descrever a queda do homem. E nós vamos estar imaginando que tudo que aconteceu do inimigo planejado lá no Jardim do Éden, é isso que a gente tem que lutar contra, porque o inimigo é o mesmo. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez lá no Jardim do Éden, e muitas vezes nós não percebemos. Amém? Então, Gênesis 3 vai descrever essa queda do homem. No versículo 2 fala assim, ó: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. No versículo 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram, no versículo 8, a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Onde estás? 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei para não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Interessante, né? A gente vê essa queda e a gente começar a perceber como que o inimigo é sutil para tirar o projeto de Deus nas nossas vidas, né? Então, esse versículo 2, quando fala, né? Respondeu-lhe a mulher: do fruto pode comer, de todo o fruto, mas a árvore que está no meio do jardim, disse Deus para não comer e nem tocar, para que não morrais. A gente sabe que eles comeram do fruto e eles morreram. Adão e Eva morreram por ter comido o fruto? Eles não morreram, né? Eles continuaram vivos, mas eles passaram por uma morte espiritual, porque eles desobedeceram a uma ordem divina. Então, quando eles comem, eles morrem espiritualmente e há uma separação entre Deus e o homem. Ali no Jardim do Éden já houve essa separação, porque Deus é santo e não comunga com o pecado. Amém?
Andando mais um pouquinho, então esse versículo 2, a gente sabe que foi uma desobediência que levou à morte. Amém? E assim somos nós, né? Quando nós transgredimos, há uma separação entre nós e Deus, porque Deus é santo e não comunga com o pecado. Então nós fomos cortados. Quando a gente peca, nós somos cortados e nós nos desligamos do Pai. Não é assim? Deus fala lá na sua palavra que quando a gente briga, né, ou com a nossa esposa ou com o nosso esposo, que não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Isso quer dizer que a gente tem que se reconciliar logo, porque senão a nossa oração não passa do teto. Por quê? Porque nós transgredimos. E quando a gente transgride, a gente se separa. E Deus não ouve as nossas orações. Então esse princípio foi lá no Jardim do Éden, né? Quando eles comeram, desobedeceram e foram separados de Deus. Amém? No versículo 4 e 5 desse capítulo 3, que fala da queda, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É aqui? Aí, acho que está no 2. Não, é aqui mesmo. Versículo 4 e 5. Satanás, ele é simbolizado pela serpente. E ele distorce aquele que Deus disse, mostrando sempre algo melhor. Não é isso que Satanás fez aqui, ó? Vamos voltar aqui no versículo 4 e 5. Olha como que ele fala, olha. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É interessante porque o inimigo, ele usa da mesma estratégia para fazer a gente cair. Ele não vem de roupa vermelha, de aquela figura que a gente tem de Satanás, né? Aquele chifrinho, aquela roupa vermelha, aquele rabo. Ele vem apresentando algo melhor do que Deus apresenta para nós. Então Deus fala para não comer, porque o dia que comesse morreria. O que o inimigo faz? Ele distorce aquilo que Deus falou e fala, é certo que não morrereis. E ele se apresenta, ele fala, olha, porque no dia em que vocês comerdes, vocês vão ter os olhos abertos. Olha como que o inimigo é sutil, como que ele é astuto, como ele é tinhoso. Ele vem e fala, não come porque você não vai morrer, você vai ter o mesmo, teus olhos vão ser abertos e você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então o inimigo, ele vem com uma bandeja de ouro para que a gente possa cair. Porque se ele viesse de rabo, de chifre, com uma roupa vermelha, a gente identificaria, não é verdade? E a gente cai porque a gente não identifica, ele distorce, ele coloca como algo melhor do que a palavra de Deus se apresenta para cada um de nós. E o inimigo, ele faz isso até hoje nas nossas vidas. A gente precisa do discernimento para que a gente não caia e não tropeça nas ciladas que ele põe para cada um de nós no nosso dia a dia, na nossa vida. Amém? Depois aqui, olha, outra coisa que a gente vai ver. Então, são 5 pontos que eu queria colocar como as consequências dessa queda. Porque eu quero fazer um paralelo, gente, a gente meditar naquela redenção, rompimento e recompensa. É o que Deus tem colocado para nós esse ano. Então, a gente tem que entender a origem de Deus, o que Deus planejou para nós, o que o inimigo intentou, para que a gente passe por um processo de redenção, de conversão e volte a ser aquilo que originalmente Deus planejou, rompendo as ciladas do inimigo. Então eu quero fazer um paralelo de 5 pontos das consequências do pecado e como que a gente pode romper sendo um antídoto para que nós possamos ter essa recompensa planejada por Deus. Amém? Então, essa consequência da queda, o primeiro ponto que eu quero que a gente perceba é que pela desobediência de Adão entrou o pecado na terra. E como cada semente produz segundo a sua espécie, Adão gerou filhos pecadores, mortos espiritualmente, separados de Deus. Amém? Então essa é uma consequência da queda, né? Adão pecou, desobedeceu, entrou o pecado e ele gerou filhos pecadores. Aqui está um princípio. Todos nós entramos na terra com a semente do pecado. A gente vê, às vezes, uma criança de 1 ano e pouquinho, hoje eu acho que até menos, que as crianças estão amadurecendo tão depressa, a gente já vê essa criança sendo egoísta, defendendo o espaço dela. Quando você vai apartar uma briga, ela sempre acusa o outro, não é verdade? Quem que ensinou isso para a criança? Ninguém, é próprio da natureza.
da natureza adâmica, da natureza que nós herdamos espiritualmente. A semente do pecado já entra conosco desde que nós entramos aqui na terra, amém? Então nós entramos na terra como filhos de Adão, herdeiros dessa malignidade, herdeiros dessa semente do pecado, né? Então aqui é uma consequência da queda, né? Nós entramos na vida mortos espiritualmente, separados de Deus. No verso 7, quando fala lá, né? Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós vimos que entrou a malícia, porque eles se perceberam nus. Então essa queda, essa consequência da desobediência, entrou a malícia. E a malícia é algo que a gente tem que romper, porque todos nós temos uma tendência a sermos maliciosos, a termos vergonha, a nos escondermos. Por quê? Por causa de uma semente herdada espiritualmente através de Adão, que foi o homem que gerou espiritualmente a nossa vida. Amém? Ele foi o primeiro homem, ele pecou, gerou filhos pecadores. Então o verso 7 entrou a malícia, porque eles se perceberam nus. No versículo 8, quando fala, ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então nós vamos ver que nesse versículo, qual que foi a consequência da queda? Se esconder da presença de Deus. Será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa vida hoje? Eu creio que tem tudo a ver. Porque é uma luta, não é, gente? O reino é conquistado por esforço. Vocês naturalmente têm uma inclinação para fazer um devocional e para orar e para louvar? Eu creio que tem que ter um posicionamento firme, né? De você falar, não, eu vou, a minha carne não quer, mas eu vou. Sabe por quê? Porque o homem na queda, e nós somos o homem da queda, que viemos de Adão, entrou essa semente do pecado que faz nos esconder de Deus. É muito fácil a gente nos esconder de Deus. Pensa na tua vida e pensa como é fácil a gente se decepcionar com Deus. A gente está passando, às vezes, por alguma tribulação, por alguma dificuldade, por alguma perseguição. Não sei assim, qual que é a área, né? Eu creio que todos nós temos lutas. E a gente tem uma tendência, às vezes, até se decepcionar com Deus, não é verdade? E se esconder dele. Eu posso falar pela minha vida. Nesses 10 dias em que teve aquele período de oração, e a gente se expôs, né, dentro daquilo que a gente pôde se expor, que eu também fizemos uma viagem, Deus assim me virou do avesso, né? Foi maravilhoso o tempo, e eu posso falar que houve uma Nilza antes e uma Nilza depois desses 10 dias, porque Deus me mostrou que eu tinha perdido o primeiro amor. Pregação da Fernanda, né? A Fernanda está aí, eu falei que foi um marco na minha vida, porque quem estava aqui no dia que a Fernanda pregou? Levanta a mão. Osni, só o Osni? Foi uma pregação assim maravilhosa, porque a presença de Deus era tão grande. E a Fernanda falou sobre a dracma perdida. E ela deu um exemplo de como naquela ousadia, naquele primeiro amor que ela tinha por Deus, como que ela era usada e os milagres aconteciam. Só que essa Fernanda se perdeu. E aí eu pude falar, a Nilza se perdeu, o pastor Wilson pôde falar, o pastor Wilson se perdeu, o Osni se perdeu. Eu creio que cada um que estava aqui pôde se identificar com essa palavra e falar, Deus, eu estou escondida, eu não estou vivendo esse primeiro amor planejado por ti. Porque é nesse primeiro amor que a gente tem esse quebrantamento, que a gente tem essa vontade de ter esse encontro todo dia com Deus. E a gente se encontra com Deus através da proximidade da palavra unida ao seu espírito, onde a vida é gerada em nós. E nesses dias, né, eu comecei a chorar, falei, Deus, eu estava vivendo uma religiosidade, uns 2 anos assim, conhecendo a palavra numa maturidade, mas eu perdi aquela ousadia do primeiro amor, sabe? Quando você está assim, morna, a ponto de Deus vomitar, que ele fala na palavra, porque aquele que está frio é o pessoal do mundo, ele está frio mesmo, ele não conhece a Deus, ele é gelado. Mas aquele que conhece a Deus não tem lugar para a gente ser morno. Aquele que conhece a Deus, ele tem que ser quente, ele tem que ser aquecido. Ele tem que estar renovando o primeiro amor com o Senhor para ele poder viver a plenitude planejada por Deus através das nossas vidas, né? E Deus falou muito comigo, eu chorei muito, falei, Deus, eu escancaro o meu coração, eu quero viver, porque eu já vivi, cada um de nós, eu creio, que já teve uma experiência de viver esse primeiro amor, de ser apaixonado por Cristo.
E Deus me mostrou que eu estava longe, que eu estava vivendo uma religiosidade, fazendo tudo que eu tinha que fazer. Deus é tão maravilhoso, porque às vezes quando eu precisava, eu falava, Deus vem ao meu socorro, e Deus vem. Porque Deus, Ele perdoa. Ele perdoa a nossa iniquidade. Bastou você clamar, se humilhar, que Ele vem. Mas depois Ele me usava ali, eu saía, voltava na mesma mordidão, na mesma religiosidade, um pouco decepcionada com Deus por algumas coisas, né, que nós passamos, e eu não conseguia ter um entendimento. E Deus naqueles dias, Ele realmente mudou o coração de muita gente. Eu creio que mudou o coração da igreja. Eu creio que nós estamos vivendo um novo tempo, né? Mesmo aquele que não se expuseram, como é algo que Deus está dando para a igreja, Ele vai conseguir assimilar durante esse ano. E Deus quer fazer um reboliço santo. Ele quer que as águas mesmo se movam, que a gente tenha experiência com o Senhor. E foi tão lindo, porque depois desses 10 dias, eu tive a oportunidade de fazer um retiro espiritual lá em Belo Horizonte, né? Ficar 4 dias. E eu queria, porque eu estava vivendo aquele primeiro amor de novo, e eu não queria soltar mais. Sabe quando você está apaixonado? Eu falava, gente, eu vivi de novo. Agora eu estou vivendo, porque eu estava morrendo. Eu estava assim, eu até ia para a presença de Deus, mas sabe quando você vai, mas você não está com o teu coração lá? Eu ia só para aliviar minha consciência de pastora. Então, eu ia para a presença, mas assim, ó, com a pressa, sabe? Ai, nossa, tanta coisa que eu tenho que fazer hoje, aquela ansiedade que consome. Então eu ficava um pouquinho, punha um louvorzinho, dava uma olhadinha ali, mas aquela palavra, ela não estava mais saltando ao meu espírito. Ela estava uma palavra que estava morta, eu não conseguia mais ter vontade de ler a Bíblia, uma coisa tão maligna. E eu falo, gente, o inimigo às vezes ele entra na nossa vida de uma forma tão sutil, e o Elcio, como ele é muito disciplinado, ele não abre mão do a sós com Deus. Às vezes, quando ele me via assim no final de semana, que a gente tem mais tempo, né, ele ali na palavra, eu ficava meio irritada, né? Ele falava assim, ô Nilza, ô meu amor, por que em vez de você estar aí vendo o Luciano, vamos desligar a televisão, pega a palavra. Me dava aquela ira assim, né? Demônio, viu, gente? Porque a gente pensa que demônio manifesta, dá show. O demônio é brecha que você dá. O demônio se manifestava em mim, vinha uma ira, que eu tinha vontade de falar para ele, ô homem chato, me larga, não quero palavra, não quero pegar a Bíblia. E eu estava com muita dificuldade de pegar a Bíblia. Às vezes eu lia livros, tinha mais vontade de pegar um livro, né, que tinha a palavra, do que pegar a própria palavra. Olha o que o inimigo faz, gente. Porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas sabe o que ele consegue fazer as 3 coisas de uma vez? Matar, roubar e destruir? Quando ele rouba a nossa comunhão com Deus. Se o inimigo roubar a nossa comunhão com Deus, ele mata, rouba e destrói tudo. É a nossa comunhão, que é a coisa mais preciosa para um cristão, é a nossa comunhão. E nós precisamos desse a sós com Deus. Em tudo quanto é lugar que a gente vai, a gente vê o Espírito se movendo nessa linha. Vamos vencer, vamos romper, vamos voltar a ter esse a sós com Deus, ter aquela vontade, né, de ler a palavra, aquela vontade de ter a presença de Deus e Deus se revelar. E ali ter os problemas que são grandes, às vezes, aos nossos olhos naturais, impossíveis de serem resolvidos. Quando a gente está na presença de Deus, em adoração, em oração, ele se torna tão pequeno. E lá, né, nesse retiro espiritual, que coisa interessante, né? Eu fui assim, para ter uma consagração mesmo, para não perder aquilo que eu tinha adquirido aqui na nossa igreja, aqui que Deus me plantou, foi aqui que Ele falou comigo. Mas eu fui porque eu falei, eu quero ficar perto de Deus, né? Aquela vontade, aquele ânimo de novo, de estar na presença, de estar na palavra. E foi maravilhoso, porque a pessoa falava assim, olha, amanhã vocês podem acordar 7h30, fazer meia horinha de orar, de ter um tempo a sós. E eu sempre fui muito dorminhoca, mas eu estava tão ativa em Deus que eu falava, eu vou acordar meia hora antes, porque meia hora é pouco para eu ficar com Deus. Eu acordava um pouco, Deus me acordava, eu não precisava nem pôr eu falava, Deus me acorda, Deus me acordava na hora certinha, e aí eu ia naquela montanha maravilhosa, aquela brisa da manhã, aquele vento, e ali eu chorava, né? Deus falava comigo, a palavra criou vida de novo, sabe? E é isso que nós estamos precisando, que a palavra crie vida, para que a gente possa dar uma rasteira no inimigo, e tudo aquilo que promoveu a nossa queda, a gente possa romper e voltar ao plano original de Deus, como Deus formou o homem para ter comunhão com Ele, uma perfeita comunhão, andar nu e não se ver.
esse andar nu e se ver é uma simbologia da gente ter transparência, olhar olho no olho, ter uma intimidade tão grande com Deus que a gente vai ter essa intimidade aqui, ó, na horizontal. Você tem uma intimidade na vertical, essa intimidade passa para o horizontal, para o teu marido, com os teus filhos, no teu trabalho, andar com a verdade, sem máscara. A gente põe tanta máscara, né? A máscara da espiritualidade, a máscara de eu faço meu devocional. Todo dia eu vou lá, religiosidade pura. Deus me falou que eu estava vivendo uma religiosidade. Quantos de nós? Faz essa pergunta, né? Não precisa levantar a mão. Mas hoje é um tempo que Deus quer que a gente possa nos ver. Como que nós estamos hoje? Estamos capenga, achando que o nosso problema é maior do que Deus? Porque quando a gente não está na presença de Deus, o problema é maior do que Deus. Mas quando você está na presença de Deus, o problema é pequeno, porque Deus é grande. Amém? Então é isso, gente. Essa consequência da queda, então, né, se esconderam da presença de Deus. E nós precisamos voltar, então, para essa presença de Deus. Amém? E também entrou o medo, né? Você viu aqui quando fala... ouvir a voz do Senhor, andava no jardim, esconderam-se da presença de Deus, o homem e a mulher estava entre as árvores do jardim, né? Aqui, ó. No 10, ele respondeu, ouvi a tua voz, quando Deus chega, né, na viração do dia, porque ele criou o homem para se relacionar com o homem, por isso que ele criou o homem em espírito, porque Deus é espírito, sopra o fôlego de vida para o homem ser um espírito, porque a intenção de Deus é se relacionar com a criação dele. Esse é o projeto original de Deus, ter um relacionamento com o ser que ele criou, a sua imagem e semelhança. Mas no versículo 10, o que eles falam quando Deus foi visitar? Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quantos medos ainda têm sido presente na nossa vida? O ser humano tem tanto medo, né? Tem gente que eu tenho uma massagista que ela vai em casa de terça-feira e ela às vezes comenta alguma coisa. E ela foi comentando e eu fui falando, Maria, eu não tenho medo de nada. Ela falou, eu não acredito que você não tem medo. Eu falei, olha, às vezes é 10 horas da noite, o Elcio fica até bravo, porque a gente tem que ter bom senso, a gente sabe que o perigo está aí. Mas às vezes eu tenho que pegar um dinheiro para minha mãe, quero adiantar as coisas. 10 horas eu vou num banco, eu vou orando, Deus, põe teus anjos, não que eu não oro, né? Dou uma olhadinha e tal, mas eu tenho essa coragem de ir, porque realmente o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a Maria falou, eu não acredito que você vai no banco 10 horas pegar dinheiro. Eu falei, Maria, vou. Às vezes dou uma de doido, o Elcio fica bravo comigo, porque a gente tem que ter também a sabedoria de não se expor, porque a gente sabe que o perigo existe para todos nós, sendo cristão ou não. Mas quando você tem o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Né? E aquilo que Deus projetou para o homem ser livre, ser um ser relacionado com ele, na sinceridade, sem malícia, na transparência, o que o inimigo faz? Ele nos aprisiona. O homem na queda, ele se sente aprisionado. Houve uma bagunça tão grande na queda que tudo aquilo que Deus tinha feito, colocado em ordem, tudo certinho para o homem ter essa comunhão com Deus, ter a paz, poder trabalhar sem suor, tudo maravilhoso, autoridade para o homem governar. Na queda, o homem perde essa autoridade e passa para Satanás. Porque Satanás é que convenceu Eva a comer e dar para o Adão comer. Não é verdade? E a gente tem que prestar atenção, porque a mulher... Queria dar um testemunho. Eu moro num apartamento, né, no centro da cidade e já faz uns 17 anos que a gente mora, mas de uns 2 anos para cá, eu comecei a ficar meio incomodada, porque meu apartamento, por ser último andar, ele é uma pequena cobertura, tem uma escada meio grandinha. E eu gosto muito, eu gosto muito de receber pessoas da família ou amigos em casa. E eu comecei a perceber nesses 2 últimos anos que o meu ânimo começou a diminuir, porque é uma transação da escada, um sobe e desce para poder transportar, apesar de eu ter uma cozinha também lá em cima, mas sempre tem alguma coisa embaixo que não tem em cima, enfim. Fica aquela complicação e eu comecei a buzinar devagarzinho na cabeça do Elcio. Elcio, queria tanto mudar desse apartamento. Vamos... Aí apareceu uma oportunidade, compramos um terreno e a gente orando não sabia se a gente construía uma casa ou se a gente ia para um apartamento. E aos pouquinhos, né, que estamos acabando de pagar o terreno, e o Elcio falava, e nós em oração, porque Deus é um Deus maravilhoso, que Ele conhece a nossa estrutura, conhece o nosso passado,
conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. E ele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, a gente tem que abrir mão daquilo que a gente acha que é bom, porque às vezes a gente é enganada por Satanás, que vem com uma aparência do que é bom, no fim ele vai te prender, te aprisionar. E nós começamos a orar, pai, é casa ou é apartamento? É casa ou é apartamento? E os meninos, ai, vamos construir uma casa, gente, que delícia. Casa é tão bom, dá mais liberdade e tal. E nós orando, aí chegou um dia, eu falei para o Elcio, eu acho que não é casa, eu quero mesmo um apartamento. Sabe por quê? A gente quer estar envolvido ministerialmente, a gente quer também poder viajar, curtir um pouco mais agora nessa fase de próximo de uma aposentadoria. Eu falei, a casa é muito mais trabalhosa, o Alphaville é longe, às vezes não acha empregada, dá aqueles vendavais, aquelas chuvas, né? Eu vejo as pessoas que têm casa, no dia tem que ir lá com a mangueira ou com a máquina de lavar, porque senão suja tudo a casa dentro. Comecei a perceber pessoas da igreja que tinham construído casa, ouvindo daqui de lá e orando. Bom, decidimos que era apartamento, né? Aí foi tão interessante, porque nós fomos visitar um casal de amigos. E a hora que eu vi o apartamento, eu falei, ai, o apartamento subiu, né? Mulher, ela veio e deseja, igual a Eva, né? Quando ela viu o fruto lá, a serpente sabia que ele tinha que ir através da Eva. Por isso que eu estou dando um recado para as mulheres essa noite. Nós vemos e a gente deseja, não é verdade? A mulher, ela olha e deseja, ela quer provar. Quando eu vi o apartamento, eu falei, nossa, é esse. Eu saí de lá, falei, Elcio do céu, vamos comprar esse apartamento. Aí ligamos para a Cecília, ligamos para o Renato. O Renato conhecia uma pessoa aí que tinha os apartamentos lá e tal. E a mulher é boa para buzinar. Eu aqui no Elcio, Elcio, é esse, maravilhoso, né? Aí quando o Elcio ficou sabendo do preço, ele com muito jeito, que é um homem de Deus, né? Como que os homens têm que ser sacerdote, viu? Porque senão as mulheres levam por atalho. Homem que não é sacerdote, a mulher leva para o buraco, eu estou falando sério. Porque ela tem uma capacidade de ver, desejar e fazer o homem comer. Não foi isso que a Eva fez? Ela comeu e deu para o homem comer. É assim que nós fazemos. A gente vê, quer comer e faz o marido comer também. E se o marido não for um sacerdote, um homem de Deus, ele pode ser preso, aprisionado pelo inimigo. Até na compra de um apartamento bom. Porque não é algo bom, você vê um apartamentão e fala, nossa, é de Deus. Mas às vezes o inimigo vem com uma coisa melhor do que aquilo que Deus tem, aparentemente, você cai naquela cilada e você se enreda. Quando o Elcio viu o preço, ele falou, Nilza, aí eu fiquei meio na hora de dar aquela raivinha, né? Nilza, não é para nós. Eu falei, Elcio, vende um apartamento, financia um pouco depois. Não, Deus não vai me dar, não está me dando essa liberdade. Aí eu falei, aquieta a alma, né? Fica quietinha, o Elcio é um homem de Deus, é sacerdote, ele ouve Deus, deixa eu me submeter. Comecei a fazer um processo ao contrário. Deus, acalma meu coração. Se o Senhor não testificou, não teve acordo, é porque não é de Deus. O Elcio orou, falou que não era esse. E o Elcio um dia levantou de madrugada e foi fazer umas contas. O Elcio é bom para fazer conta, né? Ele mexe com isso. Fez as contas e falou para Deus, Deus, o que eu ia gastar na construção de uma casa com o valor do terreno, eu preciso de um apartamento nesse preço. E o Senhor vai trazer na minha mão. E o Elcio falava assim, fica tranquila que Deus vai trazer na nossa mão. E sempre foi assim, a gente ora e o Elcio dá o comando e é aquilo mesmo, né? Aqui tem meu coração, tirei aquela ansiedade, falei, realmente, né, nós estamos pensando em aposentar, comprar um apartamento para depois ficar com dívida. Eu quero que o Elcio descanse, eu não quero que a vida dele seja ceifada antes, ele precisa descansar um pouco, ele trabalha muito. E como Deus começou a me dar uma tranquilidade, eu tirei aquela ansiedade, falei, não é, acabou, Deus tem algo melhor, né? E foi tão interessante, porque as coisas, quando a gente ora e confia nesse Deus, foi muito interessante, o Elcio me deu uma telefonadinha, Nilza, olha, eu vi um apartamento, vai lá, viu, no estande, o seu Manuel está lá te esperando, vai dar uma olhada, vê o que você acha. Nessa vozinha, né? Lá fui eu. Vamos lá, seu Manuel, vamos ver o apartamento. A hora que eu entrei, meu espírito começou a se mover, né? Falei, ai, que gracinha, um apartamento menor, dentro do preço que o Elcio podia. E eu já me vi lá dentro. Falei, ai, Deus, acho que é esse, né? E liguei para o Elcio, se der negócio, ok. É esse aí mesmo, né? E não fechamos ainda, viu, gente? Está encaminhado, pode ser que na última hora não dê certo, mas está tudo encaminhado. E eu falei, gente, como que Deus é bom. Porque o dinheiro não é nosso, nós temos que orar. Tudo que Deus nos dá é para honrar e glorificar o nome dele. Ele sabe o que é melhor para nós. Nesse apartamento, se eu não puder ter empregado, eu dou conta. Com uma faxineira uma vez por semana.
Então, tudo vai cooperando para aquilo que Deus tem para nós no futuro. Não sei se eu vou poder ter empregada, né, quando eu se aposentar. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele faz as coisas de uma forma... não tem desgaste. Foi o único apartamento que eu vi e falei, é esse, acabou, se der certo. E o negócio que foi apresentado, sabe o negócio da China, que não existe? Se der certo, depois nós vamos dar o testemunho completo. Maravilhoso, algo que não existe mesmo, né? Então, de Deus. Então, é isso que eu quero assim dizer para vocês, que o inimigo, que a mulher tem que ter cuidado, o homem tem que ser sacerdote, porque de repente a mulher, ela convence, quer comer e dá para o homem comer. Se o Elcio compra esse apartamento, pode ser que ele fosse a nossa ruína no futuro. Ficar endividado, ter que trabalhar mais, ter que correr mais atrás. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O homem tem que ser sacerdote, a mulher tem que ser submissa. Crer, né, que Deus tem o melhor para cada um de nós, mesmo que às vezes o inimigo apresenta algo melhor, maior, mas isso pode ser algo do inimigo para as nossas vidas. Nós precisamos desse discernimento. Precisamos de estar afiados, né, com a presença de Deus, para que a gente possa discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do inimigo, porque é muito fino. Nós temos uma alma que enganosa é a nossa alma. A palavra fala que é enganosa a nossa alma. E às vezes é um fio para você desviar, e um pequeno desvio lá na frente vai dar 360 graus. Você desviou totalmente daquilo que era planejado por Deus, né? E por isso que eu queria compartilhar esse testemunho. Então, se esconder, né? E onde entrou o medo. Então, nós estávamos falando sobre se esconder, sobre esse medo. E no versículo 5, para a gente estar dando uma caminhadinha, no versículo 5, quando fala... Não é no 5 não, peraí. Versículo 12 e 13, do final aqui do... Versículo 12 e 13. Fala assim, ó, então disse o homem à mulher que me deste por esposa. Ela me deu da árvore e eu comi. O que a gente vê nesse versículo 12? O inimigo é tão sutil que quando entra o pecado, a gente se isenta da responsabilidade. Vocês concordam? Que é muito comum a gente se isentar das nossas responsabilidades? E é isso que acontece. O inimigo promoveu essa queda e Adão, em vez de falar, olha, eu comi, eu sou responsável, porque a ordem foi dada para mim, mas a primeira coisa que ele fala para Deus, a mulher que tu me deste, ele põe a culpa em quem? Em Deus. Se eu tivesse dado uma mulher melhor, ela não teria feito eu pecar. Não é isso que a gente faz dentro da nossa casa? Ah, eu sou assim porque meu marido fez isso. Eu sou assim com meu filho porque ele agiu assim comigo. Então a gente sempre está procurando se inocentar, ficar livre da responsabilidade, jogar a responsabilidade para Deus, para o marido, para o filho, para o funcionário, para o chefe, para o pastor da igreja, para a pastora. Não é verdade? Então a gente tem que resgatar isso, assumirmos as responsabilidades. A primeira coisa, quando há alguma coisa errada, é a gente perguntar, aonde eu errei? Deus me mostra, se há em mim algum caminho mau, me traga a consciência para que eu possa me arrepender, para que eu possa pedir perdão e reverter esse processo de malignidade do homem na queda. Amém? Então, a gente viu, né? 5 pontos da consequência. A desobediência, onde entrou o pecado, a separação, e nós entramos com a semente do pecado. Entrou a malícia, porque eles se perceberam nus, se esconderam da presença de Deus, o inimigo é mestre em nos tirar e nos roubar a comunhão com Deus. Entrou o medo que nos aprisiona. O medo aprisiona, gente. É uma coisa terrível a pessoa ter medo. Medo de sair na rua. Hoje é muito comum a gente ver as pessoas vivendo aquela síndrome do pânico, né? Tem pânico, tem medo. O medo aprisiona. E é uma consequência da queda, porque Deus nos fez para sermos livres. Liberdade, livre-arbítrio, escolher. Pôs a árvore ali do conhecimento do bem e do mal, bem no meio do jardim, para que a gente pudesse ver e optar por não comer, né? Então, as nossas escolhas, né, são muito importantes. E trouxe essa irresponsabilidade, que é se isentar de uma culpa, sempre colocar a culpa no outro, né? Então,
Como Deus poderia reverter todo esse processo de malignidade que já fazia parte do homem que ele havia criado para se relacionar com ele? Então, na plenitude dos tempos, o que Deus faz? Para que pudesse ser revertido todo esse processo, ele dá o Filho dele para morrer naquela cruz no Calvário, verter o sangue, esse sangue nos purificar desse pecado e a gente poder voltar a ter aquela comunhão perdida lá no Jardim do Éden. Que Deus maravilhoso, né? Deu o Filho dele por amor de nós. Essa é a nossa redenção. Então, redenção é o ato de remir ou redimir, auxílio que livra alguém da aflição. Redenção é o resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Amém? Através, então, da redenção, Deus nos traz de volta ao plano original sonhado por Ele. Amém? Então, nesse processo de redenção, a gente passa por esse processo, né, de conversão. Conversão, a gente está indo para um caminho da queda, da perdição, da malícia, das máscaras, da irresponsabilidade, do medo, de toda essa aflição que Satanás promoveu lá no Jardim do Éden com a queda. Mas na conversão a gente vai fazer um caminho inverso, a gente vai voltar para Deus para que Ele possa restituir tudo aquilo que o inimigo roubou lá no Jardim do Éden. Amém? E como é que Deus vai restituir esses 5 pontos? Vamos então falar desse rompimento? Tem alguns versículos aqui para a gente poder estar vendo que Cristo ele veio para nos dar liberdade. O inimigo veio para nos aprisionar, para gerar aflição, medo, insegurança, angústia, tudo quanto é coisa ruim. Ele promoveu na nossa queda, mas Deus, ele manda o Filho dele para reverter esse processo em bênção, amém? Então, em João 8,36 fala, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 8, 1, 2, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Amém? Essa palavra é tremenda, né? Porque a gente às vezes dá 2 passos para frente e volta um para trás e se submete de novo a um jugo de escravidão. Não é assim? A gente não tem altos e baixos, mas Deus quer nos dar uma estabilidade emocional, espiritual. E sabe como que a gente conquista isso? No nosso momento a sós com Deus, para viver aquele dia fortalecido, criando mesmo músculos espirituais para que a gente possa viver o melhor de Deus. Né? E nesse retiro, eu fui curada de uma ansiedade, né, que é uma maldição hereditária que vem da minha família. Aquela ansiedade de estar na presença de Deus e estar contando os minutos que tem muita coisa para fazer, isso é ansiedade, ela nos rouba. Ela nos rouba a comunhão com Deus, nos rouba a alegria, a plenitude, a calma para poder usufruir dos relacionamentos, daquilo que a gente vive. E Deus me mostrou, e lá eu pude pôr essa ansiedade na cruz do Calvário e eu tive uma cura mesmo. Né? Hoje eu estou indo para a presença de Deus e é tão maravilhoso, porque cada vez que eu vou, eu tenho ficado assim, no mínimo 1h30 na presença de Deus. Eu acordo mais cedo se eu tiver que fazer alguma coisa e tenho ficado 1h30, 2 horas, parece que eu fiquei meia hora. Mas num descanso, numa prostração de chorar, de ver Deus. E aí rende tanto o meu dia que ainda sobra tempo. Olha como que o inimigo rouba pela ansiedade. Às vezes eu ficava o dia inteiro enredada com as coisas, não tinha ficado nem na presença de Deus e nem dava tempo de fazer tudo o que eu tinha que fazer. Mas quando eu fico na presença de Deus, eu tenho ficado, falei para Deus, aqui e lá no retiro, eu não vou mais deixar o inimigo roubar minha comunhão contigo. Vou dar uma rasteira no inimigo. É isso que nós, cada um de nós como cristãos, temos que fazer. Passar uma rasteira do inimigo e falar, a minha comunhão contigo, o inimigo não vai roubar. Porque na nossa comunhão, enquanto a gente está na presença de Deus, Deus trabalha a nosso favor. Nós temos que experimentar isso. O tempo, ele fica tão... Você faz tudo e ainda sobra para você voltar, ainda ter aquela adoração às 6 horas, ainda ler a palavra mais um pouco. E eu estou amando ler a palavra. Eu falei, ô diabo nojento, que entrava aquele inimigo, quando eu falava, pega a palavra, eu tinha vontade de voar nele. Diabo, né, que entra na gente. Ele está frustrado na minha vida por um posicionamento. Nós precisamos ter um posicionamento de voltar para Deus, de romper e voltar ao plano original projetado por Deus. Amém?
Então, nós vamos falar 5 pontinhos, né, desse rompimento. Se pela desobediência entrou o pecado, pela obediência entra a vida. Como é que entra a vida? Através do conhecimento da palavra e do discernimento do reino de Deus. Amém? Então, onde entrou a desobediência, quando a gente rompe, né, o rompimento, o que que é? É a gente, pela obediência, anular todo o pecado, toda a morte, porque pelo pecado, né, o salário do pecado é a morte, mas pela obediência entra a vida de Deus através de Cristo, amém? Então, conhecer a palavra, discernir o reino, conhecer mesmo a fonte verdadeira, porque a gente conhecendo o que é verdadeiro, a gente identifica aquilo que é falso. A gente não precisa estudar muito as artimanhas do inimigo. Vamos estudar o projeto de Deus. Vamos estar próximo daquilo que Deus projetou, porque quando a gente conhece o projeto de Deus, a gente identifica aquilo que o inimigo quer fazer. Amém? A gente vai identificar o falso. O segundo ponto, né, onde entrou a malícia, nós rompemos dando lugar o quê? A pureza espiritual. Conquistar a nossa mente, de degrau em degrau, conquistar essa libertação. A libertação, gente, não é um processo que a gente vai com uma pessoa que é capaz de fazer uma libertação. Não, a libertação é nosso dia a dia. Nós vamos nos auto-libertando. Essa é a maior libertação que nós vamos poder experimentar. Não sou contra, tem coisa que tem que partir mesmo para uma libertação, para uma pessoa que tem realmente esse ministério. Não estou falando que eu sou contra, não. Mas eu creio que a maior libertação é a autolibertação da gente viver aquilo que Deus tem para nós a cada dia, amém? A gente vai se libertando e vai entrando a vida. E onde entra a vida, entra a liberdade. Não há lugar para o medo, amém? E terceiro ponto, né? Onde eles se esconderam, né, de Deus, nós vamos romper fazendo o quê? Indo de encontro nesse a sós com Deus, né? Fazer o nosso devocional pela manhã, dar as primeiras horas para Deus, né? Adorar, orar, meditar na palavra, porque a palavra, ela vai ser o alimento para o nosso espírito. E como nós temos que viver hoje, o pastor Wilson sempre falava, a gente tem que aprender, a gente vai vivendo cada dia. Hoje eu vivo hoje, amanhã eu vivo amanhã, e aquilo eu tinha na teoria, mas a ansiedade me roubava. E hoje eu estou podendo experimentar, eu vou viver hoje. Cada vez que eu chego na presença de Deus, eu tenho uma visão de uma folha em branco, cheia de linhas. E eu falo, Deus, eu estou apresentando essa folha hoje. O Senhor já escreveu a respeito da minha história. E eu quero hoje viver, ou chegar o mais próximo possível daquilo que o Senhor escreveu para mim. Eu tenho falado toda manhã e tem sido uma bênção. Deus tem me dado oportunidade de eu ministrar, de eu dar testemunho, de eu falar com pessoas, cabeleireira, que faz não sei quantos anos eu não tinha mais ânimo de falar de Jesus. Olha que coisa demoníaca. E hoje eu estou revivendo isso, esse primeiro amor de novo, por causa desse a sós com Deus. Amém? Então, na queda eles se esconderam, mas nós vamos passar uma rasteira, vamos romper o inimigo, indo ao encontro da presença de Deus. Amém? Salmo 119, 97 fala, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Oh, glória a Deus! Vamos, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Então Deus está querendo dizer para cada um de nós que a palavra que sai da boca dele, antes de retornar para ele, produzirá o que ela disse. A palavra de Deus produz exatamente o que ela diz. Vamos falar? A palavra de Deus produz exatamente o que ela diz. Então, quando nós oramos, nós já começamos com a resposta. Pastor Wilson tem pregado isso, né? Vamos orar começando pela resposta, começando pela palavra, começando por exaltar a Deus. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, meu problema é pequeno, porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. E o Senhor vai dar ordem aos inimigos, para que se eles entraram por um caminho, eles vão sair por 7, amém? Tomar posse da palavra, né? Concordar, crer, reivindicar, suplicar, apropriar, né? Quem ora assim está dizendo, está escrito, é isso mesmo, Senhor. Vou tomar posse da tua palavra na minha vida, amém? Deus fala,
não prosperar nenhuma arma forjada contra ti. Se você está passando por alguma tribulação, vai para a presença de Deus e declara a palavra. Pai, o Senhor está falando que nada, não vai prosperar nenhuma arma forjada contra mim. Toma posse dessa palavra, reivindica, dá ordem, né, aos inimigos para se retirarem em nome de Jesus, no poder do nome e do sangue de Cristo. Amém? Então a promessa, ela vem do trono de Deus para o nosso coração aqui na terra e nós devolvemos para Deus em oração dizendo: Pai, eu te louvo, porque nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Amém? Aleluia! Então a palavra, ela produz o efeito em nós, antes de ser devolvida ao Pai, em forma de oração de fé. Amém? Assim nós vamos sair desse aprisionamento projetado por Satanás e partirmos para a conquista da liberdade projetada por Cristo. Amém? Vamos sair desse aprisionamento, vamos viver essa liberdade conquistada por Cristo, né? Um sacrifício tão grande, ele morreu para que nós pudéssemos usufruir, né? Em todas as coisas somos mais do que vencedores, né? Sabemos que o Pai nos conduzirá em triunfo, porque em todas as coisas com Cristo eu sou mais que vencedor, amém? Somos mais do que vencedores. E aonde entrou o medo, né, que nós falamos lá do quarto ponto, nós tomamos posse do amor de Deus, que deu mesmo o seu bem maior, o seu Filho por amor de nós, amém? Então é esse amor, né, tomar posse desse amor tão grande. Que amor é esse, né? Tem uma música, né, que fala: que amor é esse, maravilhoso. É um amor tão grande que a gente não tem capacidade de entender. Mas se a gente aceitar e se sentir amada, o medo vai ser lançado fora. Nós vamos passar por essa experiência de saber que nós somos amadas por Deus, né? Amém? Eu passei por essa cura também, nesse retiro, né? Porque por causa da minha rejeição, Deus mostrou que a minha confiança não era total nele. E se a confiança não é total, a gente não confia e o medo toma conta. Amém? Mas onde o amor entra, o medo é lançado fora. E o último ponto que nós vimos, né? Onde a queda, onde trouxe a irresponsabilidade, nós vamos assumir responsabilidade, parar de culpar os outros e nos desgastes dos nossos relacionamentos, buscar em nós, aonde nós erramos, e ter a humildade de reconhecer os erros e pedir perdão, amém? E assim, nós vamos de degrau em degrau, nós vamos caminhando rumo à maturidade de Cristo e à vivência da sua plenitude, amém? E qual que seria a recompensa? Falamos então, né, da queda, da redenção, falamos de como nós podemos exercer o antídoto para voltar ao plano original de Deus, rompendo, né, naquilo que o inimigo projetou, para que nós possamos ter a recompensa. Essa é a parte boa, né? Da gente realmente se render, romper, né? Fazermos parte, a gente tem que se sentir parte de um exército, onde Deus, pela palavra dele, ele coloca as armas nas nossas mãos para que a gente possa ser um bom soldado. Se a gente conhecer a palavra e tomar posse das armas que Deus tem para nós pela palavra, nós vamos vencer. Nós vamos fazer parte de uma guerra assim. Aqui no mundo nós fazemos parte, estamos numa guerra. O inimigo contra as coisas de Deus. E nós contra o inimigo para vencermos em Cristo Jesus. Amém? Então precisamos ser guerreiros. Saber que nós fazemos parte de um exército. E Deus nos dá as armas para lutarmos e para vencermos, né? Então, a recompensa... Já está na hora, né? Vamos terminar? Tem mais coisa para falar, mas vou terminar por aqui. Então, em Tiago 1,25 fala assim, ó: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Olha, o que fala essa palavra? Vou ler de novo. Olha, aquele que considera de qualquer jeito? Não. Atentamente, aonde? Na lei perfeita. Qual que é a lei perfeita? A lei da liberdade, né? E nela persevera. A perseverança é um dom de Deus. Quem já tem esse dom, olha, já tem meio caminho andado. Eu não era muito perseverante, mas eu agora sou. Todos os dias eu vou perseverar, amém? Vamos falar, eu sou perseverante. Em Deus eu vou vencer. Amém? Não sendo ouvinte negligente. Olha aqui o que Deus fala. Ouvinte negligente. Muitas vezes a gente ouve, eu fiquei 2 anos sendo ouvinte negligente. Ouvia, saía daqui, nada mudava. Continuava na religiosidade, meia boca, a sós com Deus, meia boca.
Eu estava ali, mas meu coração não estava prostrado. Pura religiosidade. Vamos parar de ser ouvinte negligente, amém? Mas operoso praticante, olha aqui. Operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Aonde colocar a nossa mão? Se nós consideramos atentamente na lei perfeita, na liberdade, perseveramos nela, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse sou eu. Esse sou eu, amém? Esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, amados? Tinha mais coisa, mas não vai dar tempo, vamos parar por aqui. Tem uma música tão linda, esse CD eu comprei lá na Batista da Lagoinha, é aquele Glória a Deus, não sei se vocês conhecem. E as músicas, eu não sei se o céu desce ou se a gente sobe. É tão maravilhoso que eu não estou cansando de ouvir, estou me deleitando. E tem a música 12 dele, que é a música que fala que Deus é lindo. É uma música para a gente se prostrar mesmo, né? Então eu queria que apagasse um pouquinho as luzes, porque agora eu queria que vocês tivessem um momento a sós com Deus. Se vocês quiserem ajoelhar, deitar, sentar, ficar de pé, o importante é que o coração esteja prostrado, amém? Vamos prostrar o nosso coração nessa noite. Vamos refletir, voltar mesmo à origem como Deus planejou e dar uma rasteira do inimigo. Deus, ele procura adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, amém?